mais uma vez, fazer o chamamento a essa questão da Previdência Municipal, né? Nós sabemos, de um tempo para cá, a própria reforma da Previdência, acho que foi votada no final de... depois refeita em março de 2023, que penalizou muito os funcionários e as funcionárias públicas, né, servidores. Já trouxe as próprias aposentadas, isso é uma discussão que nunca vai terminar enquanto não for revogada essa lei, porque esse, para mim, é o cúmulo dos cúmulos que já foi aprovado nessa casa, que é o fato daqueles e daquelas aposentadas do governo municipal, servidores que voltam a pagar o FAPS, o Fundo da Aposentadoria, né? Isso, assim, é surreal, nós termos passado por aquele momento, mas, infelizmente, passou. Hoje, a gente sabe quantas aposentadas, principalmente mulheres e pensionistas, naquela época, uma senhora recebia muito pouco, o marido dela tinha falecido já faz uns 10 anos num bairro. Ela me perguntou assim, tá, mas isso vai influenciar a mim também? Que era uma pensionista de 84, 85 anos. E eu disse assim, olha, vou me informar direitinho e aviso a sua filha, porque eu fiquei, por Deus, com pena de dizer para aquela senhora que sim, ia influenciar ela e que ela ia perder valor daquilo que ela vinha recebendo, que é praticamente para comprar medicação. Então, acho que o Fundo da Previdência, o próprio prefeito cansa de dizer que só se mantém em função da reforma da Previdência, né? Então, mais um pouco aqui, agora novamente a gente pedindo ali crédito, eu sei que não vai impactar, essa coisa toda, mas não dá para deixar de falar isso. Naquela ocasião, nós sugerimos várias alternativas para aumentar essa questão da Previdência, inclusive acabar com as terceirizações, com os contratos, porque a gente sabe que quanto mais terceirizado, essas pessoas não contribuem para o FAPS, não contribui para o Fundo da Previdência, não contribui para o IPAM e, portanto, a médio e longo prazo será um prejuízo ainda maior para o município. Mas não, cada vez mais se tem terceirizado as coisas, se tem feito parcerias público-privado, cada vez mais tem se aberto mão daquele funcionário, daquele servidor de carreira. E, aliás, esta reforma faz com que cada vez menos gente faça concurso ou aceite trabalhar no Serviço Público Municipal de Caxias, que tinha um histórico de ser um dos melhores do Estado e que cada vez mais está se aproximando dos servidores do Estado. Então, infelizmente, né, o Serviço Público Municipal hoje não é mais um atrativo. Então, nem só o IPAM Previdência, mas o IPAM Saúde também está correndo risco por esta política feita pelo governo municipal, não só nessa gestão, mas ao longo do tempo de terceirizações e de parcerias públicos-privadas. Votarei favorável. É complicado, sabe? É complicado, mas tudo bem. Votarei favorável, mas eu acho que essa alerta tem que ser feita. Obrigado, vereadora Rose Frigerio.